Essa é a parte 3. Se você ainda não assistiu às outras partes, acesse a playlist no card acima ou na descrição do vídeo. Você é novo no canal? Se inscreva no canal e deixe o seu like para mais vídeos. Bora para o recap. Chung Song arromba a porta. Estúpidos sequestradores agora, diz o Chung. Ele vê todos os bandidos abatidos, fica tão surpreso. Se pergunta se está sonhando. Juk Mei chega e pergunta o que está acontecendo e ele se aproxima e fica surpreso. Pai do prota chega e se surpreende por o filho ter feito isso. Juk diz que isso foi confirmado por único homem que ficou acordado aqui. Lorde pergunta se a Bic tem algo para cobri-los. Ele cobre os filhos e o prota acorda. O pai pergunta se ele está ferido em algum lugar e prota responde que não, mas que a irmã. O pai pede para o Eukpio trazer os medicamentos. Passando os medicamentos, o pai diz que poderá doer, que ele deve aguentar. Ele termina e vê a filha, ele diz que ela parece estar bem. O prota diz que não pode a proteger, que ele acabou perdendo a cabeça. Se culpa, mas o pai diz que está tudo bem e diz que ele fez bem, que ele não fez nada de ruim, o que ele fez foi ótimo, que ele realmente está agradecido que eles estão a salvo. Em casa do Lorde, a esposa diz que eles estão dormindo e Lorde diz que teme que tenha suportado muito. A esposa diz que deveria ter prestado mais atenção neles. Lorde diz a culpa é dele, que apenas espera que eles não fiquem traumatizados. A esposa diz que eles vão ficar bem e pergunta sobre os sequestradores. Alguém diz que já entregou a ordem da força, como o Lorde pediu. A esposa diz que deveria preparar chá para aliviar os corações dos filhos quando eles acordarem. O Lorde concorda e ela diz que irá pensar que tipo de chá vai fazer. O informante do Lorde aparece e diz que fez tudo como ele ordenou. E o que jovem mestre fez não vai chegar aos ouvidos da senhora. Lorde agradece, mas o jovem mestre: não estou seguro mais. É o meu filho, depois de tudo isso é o que importa. O prota tem pesadelos. Uma voz diz que ele é um assassino, que era inútil atuar como inocente, que todo mundo saberá em breve. Monstro. O prota diz saber quem ele é. Triste. Diz que nunca voltará a ser aquele monstro. A irmã segura ele. O prota desperta e ela pergunta se está tudo bem. Ele levanta rapidamente e se pergunta por que ele está chorando na frente da irmã. Ela abraça ele e diz que ele não é uma má pessoa. Ele fica surpreso e a irmã adormece. Ele agradece a sua irmãzinha. Mostra um pássaro mensageiro voando graciosamente pela cidade até chegar à residência do Lorde, deslizando pela janela, onde o Lorde o percebe. Ao acariciar o pássaro, o Lorde elogia o trabalho realizado. Ele retira a mensagem e a lê, animado com a perspectiva de um aniversário grandioso. O pássaro demonstra entusiasmo, e o Lorde o alimenta com carinho. A cena muda para o protagonista, agora com 11 anos. A partir de agora, vou chamá-lo de Junho. Ele estava imerso nos estudos. O professor encerra a aula do dia. Junho se mostra surpreso e se pergunta o que está acontecendo. O professor percebe a reação de Junho e pergunta se ele não está satisfeito. Junho responde animadamente que sim, que não tem nada contra isso. O professor esclarece que estava apenas brincando e que, na verdade, ele não terá tarefas no dia de hoje, e deixa Junho sem reação. O professor lembra Junho de que seu aniversário está próximo e sugere que ele aproveite ao máximo o descanso. Ele que considera-se isso como um presente de aniversário. Junho fica surpreso ao perceber que seu aniversário se aproxima. O professor confirma que o aniversário de Junho está próximo e o aconselha a aproveitar o descanso, pois em breve não terá muitos momentos assim. Junho fica entusiasmado e deixa a sala. Kyun observa Junho saindo feliz, chama por ele e pergunta se ele aproveitou os estudos do dia. Junho responde alegremente que sim e pergunta por que não aproveitaria o seu pequeno descanso. Junho comenta que achou estranho e Kyun pergunta o que ele quer dizer. Junho se pergunta desde quando o professor dá descanso por ocasião de aniversários. Kyun concorda. Considerando isso um gesto incomum, Junho diz que algo não está certo. Kyun diz que talvez o coração do professor amoleceu. Junho olha com desconfiança, prestes a perguntar, mas Kyun o impede, dizendo que não sabe de nada. Junho pede que ele fale, pois algo muito suspeito parece estar ocorrendo em casa. Kyun fica nervoso e afirma que realmente não sabe de nada. Junho, frustrado, pergunta se ele tem certeza e por que sente que todos estão escondendo algo dele. Junho insiste que ele deve falar. Olhando para a parede, Junho pula. Assustado, Kyun pergunta para onde ele vai, indo em sua direção. Ferrou. Junho responde que não sabe para onde está indo, porque ele realmente não sabe. Ele sai correndo, enquanto Kyun o chama, viajando para encontrar o jovem mestre. Mostra a irmã do Junho. E quando Junho chega, a irmãzinha fica muito feliz e vai até ele chamando por ele. Junho diz que é realmente ele e pergunta se pode levar a irmã com ele. A babá, prestes a responder, é interrompida pela irmãzinha de Junho, que expressa o desejo de ir com ele.
Junho diz para ela trocar de roupa, pois seria difícil com o vestido. Jovem senhorita, que rapidez. Junho fecha a porta, e Kyun chega até ele. Junho adverte Kyun para não pensar em procurá-los. Kyun questiona por que faria isso, que ironia. Junho e sua irmãzinha chegam ao campo de treinamento, e ele expressa o desejo de ver o quanto ela melhorou. Jean pede o pulso dela e Junho controla a energia da irmã. Kyun chega até eles, e fica impressionado com a energia do jovem mestre. Junho solta o pulso, e a irmã pergunta se ela melhorou. Ele reflete por um momento, opa, e responde que ela melhorou muito, questionando se ela tem praticado todos os dias. Ela responde afirmativamente, dizendo que praticou bastante. Acariciando-a, ele a incentiva a continuar assim, e ela promete que lutará. Junho pede para ela mostrar o que aprendeu. Diz para atacá-lo. Ela começa a atacar Junho, que consegue desviar de seus ataques. Ele defende um soco e elogia o progresso da terceira técnica dela. Ela menciona que aprendeu tudo o que ele a ensinou ao longo de 2 anos. Junho ressalta que ainda tem muito a percorrer. Ele relembra o início do treinamento, quando ela caiu e chorou. Junho e Kyun se aproximam dela. A irmã chama a atenção dele e dá um soco nele. Ela fica mega feliz por finalmente ter acertado um golpe nele. Junho pergunta se ela realmente queria atingi-lo tanto assim, e ela responde que sim, pois ele prometeu realizar um desejo se ela conseguisse. Junho reflete que fez essa promessa para que ela parasse de chorar naquela época e pergunta qual é o desejo dela. Ela responde que é um segredo que vai contar mais tarde. Ela sai toda alegre. Junho comenta que ultimamente há muitos segredos naquela casa. Eu não sei de nada. Kung-ho, trate de me contar. Eles treinam todo dia. No dia seguinte, Kyun vai até Junho como de costume e começam a treinar. Durante o treino, são informados de que é hora do almoço. Junho se despede de Kyun e se retira. Mais um dia passa, e Junho comenta que os últimos 2 dias foram muito curtos. Kyun pergunta se ele está triste por os dias terem sido curtos. Junho concorda, admitindo que realmente aprecia seus momentos de descanso. Kyun menciona que sabe que Junho não gosta muito de estudar. Junho responde que não é tão ruim como antes e pergunta por que todos parecem estar ocupados. Ele se questiona se talvez seja por causa de seu aniversário. Kyun diz que provavelmente é devido ao fato de o Lorde ter planejado um grande banquete para comemorar seu aniversário naquela noite. Algumas servas chegam e pedem desculpas por interromper, explicando que tem pouco tempo. Junho questiona o motivo. Elas insistem em carregá-lo, o que surpreende Junho, que diz para aproveitar. Traidor. Chegando ao seu destino, Junho pergunta a uma das servas o que está acontecendo, suspeitando que estão escondendo algo dele. A serva responde que o Lorde explicará tudo e ordenou que o trouxessem até ali. Junho percebe que suas suspeitas estavam certas e expressa seu desconforto. Ele comenta que esses encontros são um incômodo, e a serva explica que não tem mais tempo e pede para ele segui-las. No caminho, Junho começa a se questionar sobre o que está acontecendo e percebe a presença de energia aqui na casa. Ele pergunta novamente o que está acontecendo, e as servas dizem que o Lorde está esperando por ele. Elas lhe desejam um feliz aniversário e indicam o caminho. Junho segue o caminho e encontra sua família. Sua mãe e irmão o notam, e ele pede explicações do que está acontecendo, pois está ficando confuso e pergunta por que há tantas pessoas do lado de fora. Seu pai pergunta por que ele não vem ver por si mesmo. Quando Junho se aproxima, fica surpreso com o que vê. O pai pergunta se ele gosta do que vê, informando que todos estão reunidos para celebrar seu aniversário. Sorrindo, a mãe diz que realmente surpreenderam Junho Vou, e que ele está chocado. Junho tenta negar, e o pai pergunta se é demais para ele. Ele responde que sim, que ficou um pouco surpreso. O pai compreende, mas lembra ele que isso acontece apenas uma vez por ano e que deve aproveitar, pois todos estão reunidos para celebrar com ele. Junho reflete que, em sua vida passada, uma multidão assim se reuniria apenas para tentar matá-lo, mas agora as coisas são diferentes. A irmã chama a atenção de Junho, mencionando a quantidade de pessoas. O pai enfatiza que é o dia de Junho, seu aniversário, e ele deve aproveitá-lo. Junho concorda e diz que vai tentar. Depois de algum tempo, todos voltam sua atenção para o Lorde, que sobe ao palco. Um tambor anuncia sua chegada. O Lorde expressa gratidão a todos por estarem presentes no aniversário de seu filho. Um homem observando comenta que o Lorde tem a aura de um rei, dominando a atmosfera ao subir no palco. Uma jovem senhorita concorda com ele. O homem diz que ele é um amigo incrível. Enquanto ele estiver na cidade, ela não cairá. Revelando ser um velho amigo do Lorde Yoon Wang e Ju Yoon Ho, ele menciona que há pessoas talentosas no mundo dos negócios que deveriam estar preocupadas. Um ancião elogia o Lorde da geração atual, dizendo que ele ainda não tem mancha em sua reputação. Ter ele como Lorde principal é, diz Ju Yoon,
O Lorde começa seu discurso, mencionando que é pai de 2 crianças, algo já conhecido. Ele compartilha suas preocupações e elogia a esposa por seu trabalho árduo. Ele continua, informando que hoje é o 11º aniversário tão aguardado de seu filho, Van Junho Vou. O Lorde anuncia que, a partir daquele dia, planeja conceder a seu filho uma titulação temporária. O pai chama Junho e destaca que será temporário, deixando a decisão de levar ou não em consideração ao filho. Junho reflete e concorda, admitindo que é necessário. O Lorde diz à plateia para desfrutar do dia e da celebração de aniversário de seu filho, apresentando-o como Van Junho Vou. Feliz aniversário! Ele deseja feliz aniversário ao filho, abraçado por sua mãe e agradece por fazer parte da vida deles. A irmãzinha demonstra o mesmo, e Junho agradece. Muitas pessoas se aproximam deles, algumas se apresentam e apresentam pretendentes. A cena parece animada, com pessoas formando filas para se apresentarem. O pai sugere que seja um bom momento para um breve descanso, e Junho concorda rapidamente, dizendo que é uma ótima ideia de boa. O pai pergunta se ele está cansado, e Junho responde de forma desanimada que vai morrer, que estudar parece muito mais fácil. O pai faz uma piada, dizendo que fará mais eventos como esse apenas para ajudá-lo a estudar mais. Tremendo, Junho promete estudar mais e pede ao pai para não fazer esse tipo de piada. O pai tranquiliza Junho, dizendo que era apenas uma brincadeira e que, se ele estiver cansado, pode ir descansar. A mãe pede a Junho que leve a irmã e ela diz para ele descansar quanto quiser. Junho concorda e a mãe expressa o desejo de que ele a chame de mamãe, como qualquer criança normal faria. Junho se desculpa, que prefere mãe, e se retira. Ele deixa a irmã descansando e fica aliviado por finalmente ter tempo para descansar. Quando ele volta, o professor aparece na frente dele, e Junho o acusa de tê-lo assustado. Sorrindo, o professor diz que Junho não pareceu assustado. Junho diz que o seu coração quase parou. O professor explica que veio trazer uma mensagem para ele. Junho fica apreensivo e pergunta qual é a mensagem. O professor deseja um feliz aniversário a Junho. Junho agradece e percebe que o professor desapareceu, comentando que ele é realmente estranho. De repente, o professor aparece na frente do garoto, assustando de verdade. Junho reclama que dessa vez ficou realmente assustado. Rindo, o professor diz que é hora de retornar aos estudos e pede que Junho chegue cedo. Ele se despede e some novamente. Junho reflete que, se as coisas continuarem desse jeito, ele não vai viver muito tempo. Kyun se aproxima dele animado, mas Junho pede para que ele pare. Kyun fica confuso, pois ainda não disse nada. Junho agradece a Kyun e sai correndo, desejando a ele um feliz aniversário e expressando sua felicidade por ser o guardião de Junho. Sorrindo, Junho responde que também está contente por ter Kyun como seu guardião, deixando Kyun animado. Caminhando, Junho diz que está cansado e pensa em ir para dentro dormir. Ele percebe a presença de uma jovem senhorita. Ignorando-a, ele pensa que não deveria prestar atenção em nada em dias tão assustadores como esse, que só quer uma boa noite de sono. A jovem senhorita nota Junho e vai atrás dele. Junho pergunta por que ela o está seguindo. Ela alega estar perdida e pede para que ele indique o caminho. Sem jeito, ele pergunta por que deveria ajudá-la. Ela explica que ele é o Lorde da casa, e é dever dele acompanhar todos os convidados. Junho diz que o verdadeiro Lorde da casa é seu pai, e pergunta se ela quer mais alguma coisa. Ela responde que é uma convidada, e Junho insiste que é o dever do Lorde acompanhar os convidados. Ela pergunta se ele está passando a responsabilidade para o pai. Um pouco irritado, Junho comenta sobre a irresponsabilidade do pai e pergunta como ele pode deixar alguém para trás. Ele deixa claro que não pretende acompanhá-la a lugar algum e que há muitas servas para ajudá-la. Ela diz que procurou e ele foi o primeiro que encontrou. Junho conclui que a sorte não está a favor dela, mas ela achará alguém em breve e a dispensa. Ela revela que se chama Jou Yeon-a, mas vamos chamá-la de Yeon. Junho entra e fecha a porta. Percebe que a garota ainda está lá esperando. Ela comenta sobre a beleza da lua e senta ao lado da porta. Junho sai, e diz que realmente ela é persistente. Ela diz que então ele veio. Junho fica sem jeito e pergunta o que ela queria. Ela repete que quer que ele a guie. Junho diz que está cansado, mas ela responde que vai esperar até ele não estar mais cansado. Ele fica surpreso com sua persistência, e ela diz que, se possível, gostaria de entrar. Junho, prestes a deixá-la entrar, pergunta incrédulo se ela realmente quer entrar. Ela concorda com um aceno de cabeça. Junho, ainda em choque, pergunta quantos anos Yeon tem. Ela responde que tem 13 anos, zoando ela. Junho diz do jeito que ela fala parece uma velha. Alguém não curtiu a piada. Junho diz por que isso. Parece com algo que está ele acostumado a ouvir. Ela diz que é a primeira vez que ouvi isso. Surpreso, Junho questiona se as pessoas ao seu redor sofrem de alguma doença que as impeça de dizer a verdade. Ela ri e diz que ele é engraçado, e que valeu a pena esperar por ele. Junho, surpreso,
Pergunta se ela realmente achou engraçado. Ele pergunta se ela não percebeu que ele estava zombando dela. E Yeon responde que não percebeu, mas não se importa, contanto que advirta. Junho comenta que ela realmente fala de uma maneira peculiar, mas, de qualquer forma, vai mostrar o caminho, que é tudo o que pode fazer por ela. Yeon sugere que, se ele está cansado, eles podem descansar primeiro. Ignorando a sugestão, Junho diz que meninos e meninas não devem compartilhar um quarto depois dos 7 anos. Pergunta se ela não foi ensinada sobre isso. Yeon responde que era apenas uma ideia, e que, se meninos e meninas não tiverem sentimentos um pelo outro, não há problema em compartilhar o mesmo espaço. Junho a aconselha a não dizer isso a ninguém, pois poderia causar problemas sérios. Ela afirma que suas intenções são justificadas, já que não há segundas intenções por trás de suas ações. Junho admite que ela é boa com palavras. Yeon pergunta pelo nome dele. Ele responde, e diz que ela já sabia. Yeon alega que não ouviu direito, e Junho pergunta o que ela quis dizer com Lorde de Casa. Ela explica que sua memória afeta na forma como ela lembra dos rostos. Junho diz que seu rosto não é fácil de esquecer, pois muitas pessoas já elogiaram. Yeon-hee pergunta sua idade. Por que a pergunta? Ela alega que só estava curiosa e que respondeu todas as suas perguntas honestamente, perguntando se ele não quer responder, um pouco sem jeito. Junho responde que tem a mesma idade que ela. Ela comenta que eles basicamente têm a mesma idade, e Junho fica em silêncio enquanto continuam a andar. Junho se pergunta por que o lugar parece tão longe, e Yeon diz que parece que o incomodou com uma tarefa complicada. Ele a tranquiliza, dizendo que está tudo bem, e que a culpa é do pai por ter uma casa grande. Ele pergunta se está tudo bem deixá-la ali, e ela agradece a ajuda. Junho a despede e pede que ela não se perca novamente. Ela afirma que eles se encontrarão novamente, e Junho ouve, concorda que se encontrarão. Quando Junho chega ao seu quarto, fica aliviado por estar livre. Ele sente uma sensação suave. Ele se cobre com o cobertor, pensa nela e lembra do nome dela. Ele sorri e percebe que o sobrenome dela é Jo. Assustado, ele percebe que, se isso for verdade, ela é da realeza e ele a zombou. Ele imagina a punindo e livra-se desses pensamentos, dizendo que isso nunca acontecerá. Ele reflete sobre quem o repreenderia por zombar da realeza e conclui que, se isso acontecer, ele deve pedir desculpas ao rei. Ele decide que deve ver o pai no dia seguinte quando acordar, enquanto alimenta os peixes. Pensa em Junho Vou. Amanhece e Junho vai até ao seu pai. Ele encontra duas servas, cumprimenta uma delas. Ela fica surpresa por ele ter lembrado o nome dela. Ele chega e as servas ficam surpresas por ele estar lá tão cedo e pergunta se devem avisar o pai. Mas ele diz que ele mesmo vai vê-lo. O pai percebe ele e pergunta como pode ajudar. Nervoso, ele tenta falar. O pai pergunta se ele gostaria de falar dentro. Junho concorda. Dentro. O pai pergunta se ele teve uma noite difícil. A mãe abraça ele e diz que adora quando não age como se pudesse fazer de tudo. Pergunta se ele passou uma noite ruim, um pesadelo. Envergonhado, ele diz que não era isso. Mãe pede para chamar ela de mamãe e não de mãe. Ele se solta e chama a atenção do pai. Junho pergunta se houve um problema ontem à noite. E, como assim? Como se houvesse uma pessoa estranha, ou da realeza. Nenhum ponto nobre veio aqui arranjar problema com raiva ou algo assim, certo? A mãe pergunta se ele se meteu em algum problema. Ele nega, abraçando Junho. Ela pergunta, então por que ele pergunta isso? O pai diz que nada aconteceu, além da princesa ter desaparecido no meio da noite. Porém ela apareceu novamente depois de um tempinho e ficou tudo bem. Junho surpreso grita a essa princesa. O pai diz que parece que ele conheceu a princesa. Sem jeito ele diz provavelmente. O pai pergunta se ele não fez nada para causar o desconforto dela, certo? Junho desvia o olhar e diz quem sabe. O pai diz que então ele fez e diz parece ser um problema. Ele diz já que ele incomodou a princesa eles devem se desculpar, ou a família inteira poderia acabar com a ofensa. Desesperado, Junho fica surpreso com a possibilidade de acontecer, se acontecer. O pai diz que é uma piada, que ele não tem que se preocupar com nada, apenas deixa sair todo o medo do seu coração. Junho pergunta se é verdade. A mãe abraça ele. Toda alegre diz que ama quando o filho se comporta como um bebê. A mãe diz para ele não se preocupar, que o pai nunca esteve errado sobre algo que ele diz. Junho diz que sabe mais. Não vai acontecer nada. Mais calmo ele pergunta se tudo ficaria bem. O pai diz que é claro que ficaria, e pergunta se ele quer fazer essa pergunta a ela, que disse que tinha os assuntos a resolver mais tarde. Assim saíram pela manhã, que ainda estão por lá. Junho se recusa. Os pais riem da situação. Mostra a princesa e alguém chama por ela. Diz que é hora de irem. Ela olha para a residência do Lorde. A princesa chama pelo nome da subordinada Soa.
e pergunta se ela acha que ela não é boa em estudos. Soa diz que o rei elogiou capacidades delas para os estudos, que ela não acredita que não exista alma viva em todo o país que não concorde com ela. Princesa diz que não acha que todo mundo pensa assim. Soa confusa, diz que não está entendendo. A princesa diz para irem. A princesa sobe na carruagem e Soa organiza as bagagens. Na carruagem, Aion pergunta ao pai se ele acredita que não é boa o suficiente. Isso de novo, diz o pai. Ele diz que é uma pergunta estranha vindo dela, que escolheu estudar, e ele não pediu. Ela diz que entende. Ela olha à vista e pai percebe. Ele desvia sua atenção do livro e diz tudo bem. Parece que ela está desfrutando muito, que vão ouvir o que ela tem a dizer. Ela começa a explicar tudo. Depois de uma longa explicação, ela diz que foi interessante, que isso lembrava ela o que ele lhe disse, que ele e o Lorde eram amigos muito próximos desde pequenos. O pai diz que se tornaram amigos depois que Lorde mentiu sobre a idade dele para ele, que ele é mais velho que ele. Ele diz que já passaram uns 20 anos, e ri. O pai pergunta o que é, e ela diz que não é nada, que ela apenas pensou enquanto eles se parecem. Eles são avisados que vão partir. O rei diz que devem tentar chegar mais rápido possível, e eles não podem deixar a Alteza esperar. Soa concorda. O pai diz que fica feliz por ver ela tão feliz depois de ter conhecido o filho do seu amigo. Ela concorda. Ele diz que esse foi um bom dia para eles, e partem. Passam 6 anos. Opa, esse comportamento sempre tem sido um problema, diz a irmã, tentando acertar um golpe nele. Ele desvia e diz que simplesmente não se deu conta do que estava dizendo, lançando um chute. Diz que ele deveria ter sido mais cuidadoso. Pousando nas pernas da irmã, ele diz: é como se fossem perder tempo falando. Pergunta se ela entende. Ela diz que isso é uma perda. Ela ataca. Ataca e ataca, mas o Junho desvia de todos os ataques. Ela diz que ele é muito rápido. Junho diz que está impressionado e diz que recentemente houve um par de mensageiros. Ela diz que está mentindo. Junho diz que está falando verdade, que ela devia acreditar no seu Oppa. Sem jeito, ela diz que não é isso, que cai, e diz que as artes marciais, que o jovem mestre o ensinou, não são fáceis. Junho diz que poderia lhe deixar mais forte, que diz que entende. A irmãzinha diz que também vai se tornar mais forte. Junho pergunta se ela não esqueceu que vão ao mercado essa tarde, certo? E que ela não deve culpá-lo se ela desmaiar de cansaço. Ela diz para não se preocupar. No mercado, um velho diz que no final não pode encontrá-lo, referindo ao prota do passado, que ele já estava cansado, que o tempo dele está acabando. Ele reflete que estar preso nesse lugar não parece que o tempo passa voando. Ele se pergunta o que estava fazendo? Não poderia descartar suas últimas esperanças? Um cara chega até ele e pergunta se ele está sozinho. O cara diz para ele rir um pouco, e velho ri. Outro cara chega e diz se ele quer continuar vivo, continua rindo. E o velho por dentro se perguntava o que deveria fazer. O velho não é qualquer um, não. O velho pergunta se tem muitas pessoas lá como ele. O cara pergunta por que ele está fazendo essa pergunta, se ele não sabia que poderia ser o último dia de vida dele, e pergunta se ele sabe que esse pode ser o último desejo de um homem. O cara diz que Soju não era diferente de outras terras. Você pegou alguém? Um velho diz um deles. Eles empurram o velho e tentam intimidar o velho. Dizem que eles vão ficar com recursos dele. O velho pergunta se ele pretende apunhalar um velho com isso. O cara ameaça ele e diz para não pressioná-lo, que essa era a última chance dele. O velho diz que é patético. Ele ativa o seu ki, e alguém surge e diz para não se mexerem. Eles olham para trás e vê o seu companheiro derrubado no chão. Era a irmã do Junho. Os caras se perguntam que é ela. Ela diz que não é da conta deles quem ela é. E ela diz para eles saírem enquanto podem. Frustrado, um dos ladrões ataca xingando ela. Ela fica pistola e acerta um chute nele. Eles ficam surpresos e aterrorizados. Ela pisa nele, diz para terem cuidado com as palavras, elas podem magoar bastante. Pergunta se alguém quer se vingar do seu camarada. Eles respondem que não. Ela diz para saírem e nunca mais cometerem crime. Eles nem pensam 2 vezes. Aliás, acredito que nem tenham pensado naquele momento. O velho agradece. Ela pergunta se ele está bem, chamando ele de vovô. Ele fica surpreso. Junho chega e diz que finalmente a encontrou. Ela vai alegre até ao irmão. Então ela tem um irmão, pensa o velho. Eles trocam olhar e o velho pergunta se ele é